Existe uma lei do poder, uma lei meio oculta que está sempre regendo as nossas interações. Muitas vezes sem a gente nem notar. É uma regra bem sutil, sabe? E o lance é que ignorar essa regra pode simplesmente arruinar uma carreira. Agora, dominar essa lei pode levar direto para o topo. Olha só que pergunta provocadora. O próprio talento pode levar alguém à ruína? Parece um absurdo, né? Afinal, a gente cresce ouvindo que talento e trabalho duro são a fórmula do sucesso. Mas e se eu disser que, em algumas situações, mostrar demais o seu talento pode ser, na verdade, o maior erro que alguém pode cometer? Vamos mergulhar nessa ideia. E aqui está a chave para entender isso. A primeira lei do poder: nunca ofusque o brilho do mestre. Pelo contrário, faça com que as pessoas acima se sintam confortavelmente superiores. É contraintuitivo, eu sei. A ideia não é se esconder, mas garantir que seus superiores se sintam seguros, geniais, quase como se o seu brilho, na verdade, fosse só um reflexo do deles. Para a gente entender o perigo real de ignorar essa lei, nada melhor que uma história. Vamos voltar para a França do século XVII e conhecer o caso trágico de um cara chamado Nicolas Fouquet. É a história perfeita de como uma boa intenção pode acabar em desastre. Então, esse é o Nicolas Fouquet. Ele era o ministro das finanças do famoso rei Luís XIV. Um cara assim, super ambicioso, brilhante e com um gosto para luxo que era fora do comum. Para inaugurar o castelo dele, que era uma coisa magnífica, ele resolveu dar a festa do século. E o melhor, tudo em homenagem ao rei. A intenção, na teoria, era nobre, né? Um ato de lealdade. Só que aí é que está o problema. A festa foi espetacular demais. A demonstração de gratidão dele foi tão grandiosa, mas tão impressionante, que o tiro saiu pela culatra. A vontade de impressionar acabou se tornando a ferramenta da própria ruína dele. E para a gente ter uma ideia do que foi essa festa, não era só uma festinha, não. Foi um evento, assim, sem precedentes. Pensa só, tinha uma peça de teatro escrita só para a ocasião, pelo Molière. Os jardins eram tão espetaculares que depois serviram de modelo para Versalhes. Teve um show de fogos de artifício como nunca se tinha visto na Europa. Cada detalhe, cada prato servido, tudo gritava o quão rico, bem relacionado e de bom gosto o Fouquet é. E aqui está o X da questão. Do outro lado, a gente tinha Luís XIV, o Rei Sol, um homem com um ego gigantesco que construiu toda a sua imagem em torno da ideia de que ele era o centro do universo, o Sol, a figura mais brilhante da França. E aí, a festa do Fouquet, que era para ser uma homenagem, foi vista como o quê? Uma ofensa, uma afronte direta à sua vaidade. Era o súdito brilhando mais que o próprio rei. Inaceitável. O resultado foi devastador e rápido. No dia seguinte àquela festa incrível, Fouquet foi preso, acusado de traição. Ele passou os últimos 20 anos da vida dele trancado na prisão mais barra pesada da França. Tudo isso porque ele brilhou mais que o mestre. Agora, vamos virar a página. Vamos contrastar essa história trágica com a de alguém que entendeu essa dinâmica de poder perfeitamente. Vamos ver como Galileu Galilei, o astrônomo, lidou com uma situação parecida, a de precisar agradar um patrono, mas para garantir o seu sucesso. Olha, Galileu era um gênio, isso ninguém duvida. Mas genialidade naquela época não pagava as contas. Para poder fazer as pesquisas revolucionárias dele, ele dependia totalmente da grana de patronos, de gente rica e poderosa. Então, a sobrevivência dele como cientista não dependia só da inteligência, mas da estratégia política. E essa comparação aqui deixa tudo muito claro. De um lado, o Fouquet, que basicamente exibiu a própria riqueza e fez o rei se sentir pequeno e inseguro. Do outro, Galileu, que fez o exato oposto. Ele usou as suas próprias descobertas para exaltar a grandeza dos seus patronos. Ele fez com que eles parecessem mais brilhantes e mais importantes. A jogada de mestre do Galileu foi essa aqui, passo a passo. Ele faz uma descoberta gigantesca. As luas de Júpiter. A tentação de botar o próprio nome nelas devia ser enorme, né? Mas ele resiste. Em vez disso, o que ele faz? Ele dedica a honra da descoberta aos seus patronos, a poderosa família Médici. Ele batiza as luas de Estrelas de Médici. Com isso, ele basicamente deu um presente impagável. Imortalizou o nome da família nos céus. Genial. E o resultado foi simplesmente transformador para a vida dele. Com essa única jogada, Galileu conseguiu o que anos tentando não tinham dado. Foi nomeado filósofo e matemático oficial da corte, com um salário excelente.
foi o golpe de mestre da vida dele. Ao fazer o seu mestre brilhar, ele garantiu que a luz do mestre iluminasse o seu próprio caminho. Beleza, já vimos a teoria com duas histórias bem fortes. Mas, como é que a gente aplica isso na prática, no dia a dia? Vamos ver agora as chaves para dominar essa lei. Então, algumas táticas práticas. Primeiro, faça seus superiores parecerem mais brilhantes do que são. Se tiver uma ideia genial, que tal apresentá-la publicamente como se fosse uma sugestão ou inspiração que veio deles? Outra coisa, atribua suas ideias a eles. Isso desarma qualquer inveja. E olha que interessante, cometer pequenos erros de vez em quando e pedir ajuda. Isso faz com que se sintam necessários, como mentores. É um jogo sutil. E claro, nunca se iludir achando que o chefe vai tratar alguém como da família. É uma relação de poder. E essa citação do filósofo Baltasar Gracian, lá do século XVII, resume tudo de forma poética e precisa. Evite brilhar mais do que o Senhor. As estrelas no céu nos ensinam, elas podem ser aparentadas com o sol e tão brilhantes quanto ele, mas nunca aparecem em sua companhia. A metáfora é perfeita, né? As estrelas são brilhantes, mas elas sabem que não dá para competir com o sol, cada um no seu momento. Mas atenção! Como toda regra no jogo do poder, essa também tem uma exceção. Existe um momento muito específico em que não só é permitido, como é necessário quebrar essa regra. A exceção é essa, se o superior for uma estrela cadente, ou seja, alguém que já está fraco, prestes a cair. Aí o jogo vira. Se o poder da pessoa está diminuindo, ficar ali, leal, na sombra dela, significa afundar junto com o navio. É nesse momento, e só nesse momento, que não há perigo em ofuscar. Na verdade, mostrar o seu brilho pode até acelerar a queda dele e abrir caminho para sua própria ascensão. E isso tudo nos leva à pergunta final, a que realmente importa. Mestre ou estrela cadente? Saber diferenciar os dois é crucial, porque no fim das contas, a aplicação dessa lei não é sobre ser submisso, é sobre ter inteligência estratégica. É saber ler o ambiente, avaliar a força de quem está no poder e decidir: agora é hora de fazer o outro brilhar ou é a minha vez de tomar o centro do palco? Essa é a verdadeira arte do poder.